Meus irmãos, chegou o momento onde a gente é alimentado com a palavra de Deus, meio de graça para o nosso crescimento. Peço então que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1. João, capítulo 1, a gente vai ler o verso 1 a 18. João capítulo 1, verso 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos, ó Deus, porque no culto tem uma parte separada e determinada pelo Senhor, onde, de modo intencional, de modo seleto, ó Deus, nos calamos, atentamos e prestamos atenção, ó Deus, àquilo que a Tua palavra diz para nós. Obrigado, Pai querido, porque este é um meio para a nossa alimentação espiritual. Obrigado, Pai querido, porque é por meio dela que somos ensinados, repreendidos, corrigidos e exaltados, para que nós possamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Fale conosco mediante a Tua palavra, Deus. Abra o nosso coração e abra o nosso entendimento, Senhor, para que com a mente entendamos e com o coração creamos, ó Deus, e vivamos aquilo que a Tua palavra diz. Ó Deus, que mediante a Tua exposição haja coração alegres, mediante a revelação da Tua palavra. Haja, Pai querido, o coração se dobrando diante do Senhor, aqueles que ainda não são salvos. E rogamos, Pai querido, que aos crentes, aos salvos, ó Deus, se firmem cada vez mais no Senhor e na Tua palavra. Ajuda esse Teu servo falível, Deus eterno. Dê-lhe graça, iluminação, para corretamente interpretar e aplicar a Tua palavra ao Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 7 de setembro de 1822. Essa é uma data histórica para o Brasil e todo brasileiro. Você sabe do que se trata?
Isso. É a data da independência do Brasil. Neste dia, esta data, ela marca o fim de uma história. A história da colonização do Brasil. E marca o início da outra história. A história da independência do Brasil. Foram-se anos de dura servidão do povo brasileiro que vivia como escravo em sua própria terra. Neste dia, às margens do rio Ipiranga, ouviu-se as boas novas da liberdade. Eu sei, meus irmãos, que nenhum de vocês aqui estava lá naquele tempo. Bem como também eu sei que vocês não sabem por experiência própria de quão alegre, de quão feliz foi quando aquele povo ouviu que o Brasil já é livre, que o Brasil já é independente. Você e eu sabemos apenas pelas histórias contadas e pelos livros escritos sobre a colonização do Brasil, o tempo da independência e o restante da história. O povo da época sabia em viva cores quão alegre, quão maravilhoso, quão precioso eram aquelas notícias, a notícia da independência do povo brasileiro. A colonização, meus irmãos, era uma época de Esteva. O brasileiro vivia como escravo em sua própria terra, não desfrutava de liberdade e nem da produção de sua terra. Existem vários livros, meus irmãos, e certamente vocês já leram e já ouviram, que falam sobre essa história. E dentre essa história, dentre esta narração, é destacado os privilégios que a independência trouxe para o Brasil. E um grande dos privilégios, o maior dos privilégios é a liberdade. A liberdade para você ser dono da sua própria vida. A liberdade para você desfrutar da produção da sua terra. Eu sei que essa questão da mudança do colônio para outro tempo, eu sei que isso é debatido, é discutido aqui no Brasil, mas o meu ponto aqui é a independência. É a independência que o brasileiro conquistou, é a independência que o brasileiro obteve. E com essa independência, teve o privilégio de ser livre, o privilégio de poder usufruir do que a sua própria terra dá. Meus irmãos, o nosso texto também fala de privilégio. Você notou? O nosso texto também apresenta privilégios. Ela fala da encarnação do Verbo. E com ela apresenta os privilégios que a mesma encarnação trouxe para a humanidade. Aqui João apresenta 3 privilégios que a encarnação do Verbo traz sobre nós. E é sobre ela que queremos falar no dia de hoje. Os privilégios da encarnação do Verbo. Chamo então, meus irmãos, a tua atenção para a exposição do texto de hoje. E vemos então o que João tem a nos ensinar sobre esses privilégios da encarnação do Verbo. O primeiro privilégio, ela se encontra no versículo 1 até o versículo 5. E aqui João nos ensina que a encarnação do Verbo nos trouxe o privilégio da vida com Deus. Essa primeira parte é subdividida em 2. Do verso 1 a 2, João fala sobre a pessoa do Verbo. Ele identifica quem é este Verbo. Fala quem é essa pessoa. E do verso 3 até o verso... Do verso 3 até o verso 5, ele fala das obras do Verbo. Vamos ver o que ele fala sobre a pessoa do Verbo. Quem é esse Verbo? Primeiro, nós precisamos saber do que se refere, qual o significado do Verbo. O termo verbo aqui é a tradução de uma palavra que os irmãos conhecem, todo evangélico conhece, que é logos. E o logos, tem um significado amplo, tanto em fontes judaicas como em fontes gregas. Na filosofia gentia, na filosofia grega, logos se referia à força que sustentava o universo. Ou seja, a mente por detrás de todas as coisas. Já para os judeus, logo se referia à palavra de Deus. Então, logo, ela para os judeus tinha uma relação dupla, tanto com Deus como para com os homens.
para com Deus, logo era aquele que colocava em ação os desígnios de Deus. Como, por exemplo, vemos lá em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz. É pela palavra, é pelo logo, pela palavra de Deus, que todas as coisas vieram à existência. Agora, na relação para com os homens, o logo é aquele que transmite a vontade de Deus aos homens. Meus irmãos, certamente aqui nós devemos tomar o significado ou a interpretação judaica. Embora aqui, se nós analisarmos, a interpretação grega não está errada. Isso nós haveremos já então de ver aqui. Logos aqui, o verbo, João identifica ele como sendo Cristo. Vamos então ver aqui sobre essa pessoa, o que esse logo é. O texto de princípio nos diz assim, no princípio era o verbo. E eu sei que você é crente, isso logo nos remete a quê? Ao primeiro livro da Bíblia. Ao primeiro livro, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, já desde já, ao narrar o Evangelho, ao narrar sobre a vida e obras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar sobre quem esta pessoa é. Veja uma maneira belíssima de introduzir. Nesse texto que nós lemos, João introduz aquilo que vai falar no restante do seu texto, no restante do seu livro. É que ele vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O termo aqui, estava com Deus, ela denota aqui, até que nós vemos a eternidade do verbo, bem como também a sua íntima comunhão com Deus. O verbo é eterno. Se ele estava no princípio com Deus, significa que antes desse princípio da criação, o verbo já existia. Antes de ser criado os céus e a terra, o verbo já estava lá. Porque mediante a palavra, é mediante ele que toda a criação veio à existência. É mediante ele. Então o verbo, ele é eterno. João nos ensina isso. João nos ensina que este verbo estava em comunhão com Deus. Veja, ele estava com Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, e mesmo quando foram criados, o verbo estava com Deus, mostrando a comunhão do verbo. O verbo é eterno e o verbo tem comunhão íntima com Deus. João não está inventando histórias. João apenas está relatando aquilo que o próprio verbo ensinou no seu ministério. Veja, esse livro foi escrito depois da vinda de Cristo, depois do nascimento, depois do ministério, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Foi escrito no ano 95. Então, Jesus Cristo já havia morrido, ressuscitado, já havia ascendido aos céus. E aqui ele está repetindo apenas o que o Senhor Jesus Cristo disse. Por exemplo, João 17, versículo 5, o nosso Senhor Jesus Cristo lá vai dizer, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que existisse o mundo. Então, o verbo já tinha comunhão com o Pai. E aqui, meus irmãos, certamente vale nos determos para vermos alguma coisa. Muitos de nós acham que Deus criou o universo, que Deus criou os homens, Deus trouxe à existência a criação, porque Deus estava solitário, porque Deus precisava de pessoas para o glorificar. Você está enganado. Estamos enganados. Deus nunca esteve solitário. Deus sempre esteve em companhia e sempre esteve em comunhão entre as pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram em íntima comunhão, nunca estiveram solitários, sempre estavam em comunhão. Deus não fez você, não fez a mim, porque Deus sentia-se solitário, porque Deus se sentia sozinho, porque Deus queria pessoas para o glorificar, então para Ele ser glorioso. Não, Deus nos fez para manifestar a sua glória, não para Ele ser glorioso. Ele já é glorioso. Então Deus não estava só. Deus estava em comunhão com o Verbo e com o Espírito Santo. Então, esse Verbo, o texto continua. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veja, este Verbo que existia no princípio não era um anjo, era Deus. Aqui, meus irmãos, certamente cai em grande erro
A denominação das testemunhas de Jeová, quando dizem que Jesus Cristo é a primeira criatura a ser criada, e que por meio de Jesus veio à existência todas as coisas. É verdade sim que por meio de Jesus todas as coisas veio à existência. Mas é mentira que Jesus é a primeira criação. Pois Jesus não é criatura. João está afirmando aqui que o verbo era Deus. Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. Aliás, se quisermos ser mais filosóficos, Jesus não existiu, Jesus é. Porque a existência pressupõe começo, pressupõe princípio, mas Jesus sempre existiu. Por isso não está escrito aqui que o verbo existia. Está escrito que o verbo era Deus. O verbo era Deus. A conjugação do verbo ser. Ele era Deus. Ele é Deus. E aqui Deus é com D maiúscula. Tanto em nossa tradução como no texto grego. É D maiúscula. Jesus não é um Deus com D minúscula, como diz as testemunhas de Jeová. Jesus é Deus. Então, a primeira coisa que João nos ensina aqui sobre a pessoa do verbo, ele é eterno. Ele estava em comunhão íntima com Deus no princípio. E ele é Deus. João então prossegue, agora falando das obras deste verbo, no verso 3 até o verso 5. E aqui João destaca duas obras do verbo. Primeiro, a obra do verbo na criação. E segundo, a obra do verbo na redenção. Na criação, João vai dizer no verso 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Cada um de vocês que aqui está, foi criado por este verbo, por esse Senhor Jesus. Cada coisa existente nesta criação, nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo. Os anjos, as galáxias, os planetas, as estrelas, tudo foi criado por este verbo. Outra coisa para mostrarmos aqui para testemunha de Jeová, ele não pode ser criatura. Se todas as coisas foram criadas por ele, então ele não é criatura, porque ele não pode autocriar-se para depois criar outras coisas. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Muitas vezes a gente veja Jesus como aquele fraquinho, aquele lá na cruz, sem poder nenhum. Mas olha aqui como João começa seu evangelho, a mostrar as glórias do nosso Redentor, a mostrar as glórias do nosso Cristo. Ele é Deus. Ele estava em comunhão com Deus. Ele criou todas as coisas. A outra obra do verbo que nós vemos aqui é a sua obra na redenção. Veja, este mundo que foi criado pelo verbo, que lá no princípio todas as coisas veio à existência, que lá no princípio quando existia as trevas, Deus disse, haja luz e houve luz. Este mundo caiu em pecado, agora estava em treva. Este mundo estava em pecado, estava condenado. Este mundo já não estava cumprindo com o propósito criacional de Deus. Deus criou o mundo para manifestar a sua glória, mas o mundo caiu em pecado. O mundo caiu em pecado e já não cumpre com o propósito de Deus. E agora, veja aqui que João diz, o verbo se fez carne para redimir. O verbo que todas as coisas que existem veio à existência por causa do verbo. Este mundo que o verbo criou, que caiu em pecado, agora só poderia ser redimido também por causa do verbo. É por ele que tudo acontece. Isso, meus irmãos, está lá, implícito, nos versos 4 e verso 5. Ele vai desenvolver isso aqui. É só uma introdução que ele está dando. A vida estava nele. Somente o verbo tinha vida para redimir este mundo caído. Somente o verbo tem a vida. Somente ele é luz para resplandecer sobre as trevas. A vida estava nele. E aqui então João está a narrar que ele se fez carne. Ele ainda não falou aqui, mas isso está implícito. Pois o restante das escrituras já nos mostram isso. A luz resplandece nas trevas. As trevas não as compreenderam, no versículo 5. O apóstolo Paulo disse que o Deus que disse que das trevas haja luz, ele mesmo é quem se manifestou entre nós. Entre nós. Então vemos aqui, meus irmãos, que
o primeiro privilégio. Esse verbo, a encarnação dele, nos trouxe a vida. O mundo que estava morto em seus delitos e pecado, recebeu vida por causa dele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O verbo nos trouxe vida. Mas olha, isso é um privilégio. Muitas das vezes nós crentes somos mal acostumados, nós pensamos que nós temos vida eterna porque nós merecemos. Nós não merecemos. O que nós merecemos é sermos condenados. O que nós merecemos é irmos para o inferno. Mas Deus nos deu vida. Deus nos deu vida por meio do seu Filho. O Filho eterno de Deus se encarnou, viveu sobre esta terra, subiu à cruz e lá se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele sofreu para que nós tivéssemos paz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele precisava fazer isso? De modo nenhum. De maneira nenhuma. Pois quem pecou fomos nós. Lá no Éden. Fomos nós quem erramos. Fomos nós quem nos aliamos ao diabo. Ouvimos a voz do diabo. Desobedecemos a Deus. Mas aqui veja a graça do nosso Deus. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e morreu. Com a sua morte nos deu vida. Meus irmãos, a encarnação deste Verbo, ele é um lembrete eterno para nós, para a humanidade. Vocês não podem salvar-se a si mesmo. Por isso ele se fez carne. Por isso ele se fez homem para nos salvar. E veja, se ele veio para nos dar vida, significa que a vida que nós vivemos não passa de uma miséria. Esta não é a vida original que Deus destinou para nós. A vida original, o projeto original de Deus é a comunhão do homem com Deus. É a perfeição do homem, não é esta vida miséria que a gente vive. Hoje estamos alegres, amanhã estamos abatidos. Hoje estamos nos saltando de alegria, júbilo, e no mesmo dia estamos tristes. Essa não é a vida. Por isso o Verbo se encarnou para nos trazer vida. A pergunta é, você já tem esta vida? Você já recebeu esta vida que o Verbo trouxe? Se não, eis aqui o privilégio. Se você crê nele, você terá vida. E não há vida em nenhum outro lugar. Olha o que o texto diz. A vida estava nele. Só nele. Só em Cristo a vida. Se você ainda não é salvo, eis aqui o privilégio para creres nele e teres a vida. Este é o primeiro privilégio. A encarnação do Verbo nos trouxe o privilégio da vida com Deus. O texto segue, e aqui, meus irmãos, falando do outro privilégio. Veja, já é suficiente Deus nos salvar. O fato de Deus nos salvar já é um privilégio enorme, pois Ele não é obrigado a fazer isso. Nós somos merecedores da ira e não da vida. No entanto, com a vida, além da vida, Deus nos deu também outro privilégio. O privilégio de sermos filhos de Deus. É isso que o verso 6 até o verso 13 falam. Falam sobre o privilégio que Deus deu para os homens. Ele começa falando então de um arauto, de uma testemunha que Deus enviou para testificar deste Verbo que veio ao mundo. E você leu que o nome era João. Seu nome é João, o profeta João. Esse que saiu por lá no deserto pregando, dizendo, arrependei-vos. Após de mim vem alguém cuja eu não sou digno de desatar a sua sandália. Não sou digno. Ele veio para falar deste Verbo que veio trazer vida. E o Verbo veio. O verso 10 diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu e os seus o negaram. Imagina você sendo dono de uma grande empresa. Aí você, depois de um tempo separado desta empresa, de um tempo distante da empresa, de viagem, aí você decide regressar.
para a tua empresa. E não há nenhuma comitiva para te dar as boas-vindas. Os teus trabalhadores, os teus funcionários te desprezam, não te recebem. Como você ficaria? Pois é, aquele que criou todas as coisas, aquele que colocou em nós cada elemento que há no nosso corpo, nosso coração, a nossa mente, cada coisa que há no nosso corpo, Ele veio. Aquele que nos deu essa terra para nela habitarmos, aquele que nos deu o sol para resplandecer sobre a terra, aquele que nos deu a lua, aquele que criou todas as coisas, nos deu ar para respirarmos. Nós o negamos. Ele diz que o texto diz aqui que o mundo não o conheceu, não o recebeu, não queria nada com ele. Tanto os judeus, aos quais foi dado a promessa do Messias, o negaram. E você sabe bem disso, você tem lido a Bíblia. Bem como também os gentios o negaram. Mas note, essa não é uma realidade apenas do passado. Ainda hoje, muitos negam o nosso Senhor Jesus. Ainda hoje, muitos negam a esse que criou todas as coisas. E talvez você seja um deles. Você não tem negado a Cristo com as tuas obras, com as tuas ações. Você já creu no Senhor Jesus como teu Senhor, e não somente como teu Salvador, e não somente como teu Salvador, mas também como teu Senhor, o Senhor da tua vida. Nós fomos criados para o glorificar. A tua vida o tem glorificado. Ainda hoje muitos o negam. Ainda hoje nações inteiras rejeitam a Cristo. Proíbem de trazer a Bíblia em suas terras. Ainda hoje, pessoas estão furiosos contra Cristo. O mundo o nega. E Jesus disse em João 3, que o mundo agiu assim, o mundo age assim, porque o mundo é treva. O mundo odeia a luz. E Jesus é luz, e Ele incomoda o mundo. Você já tem a Cristo? Você recebeu a Cristo ou você até hoje ainda tem o negado? Meu caro, não há vida fora dele. Se Ele veio nos dar vida, significa que a vida que nós vivemos não passa de uma miséria. Em Cristo há deleite, em Cristo há verdadeira vida. Olha o que o texto diz no versículo 12. Ele diz que o mundo negou, mas olha o versículo 12. Mas, há um pregador que diz assim: devemos dar graças a Deus por muitos mais nas Escrituras. Devemos agradecer a Deus por esses mais. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui tem também esse mas. O negaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que privilégio! Não basta ter a vida, Ele ainda nos dá o poder de sermos filhos de Deus. A palavra aqui traduzida como poder, ela tem o sentido de direito legal, tem um sentido judiciário. Que aqueles que receberam a Cristo, eles receberam autoridade, direito legal de serem feitos filhos de Deus. Mas hoje, é só esses que o receberam. Filhos de Deus não são, veja o versículo 13, não são aqueles que nasceram do sangue. Não são aqueles natural, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus não são aqueles que nasceram da vontade da carne. E aqui vamos interpretar isso aqui, meus irmãos, nem da vontade do homem, vamos interpretar isso aqui, o homem natural não é filho de Deus. E por outra, os judeus que se gloriavam de ser filho de Abraão e também serem filho de Deus, aqui João está mostrando, não. Filho de Deus não são esses. Filho de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Filho de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Filho de Deus são aqueles que creram em Cristo. E para o nosso contexto aqui vale a pena aplicar. Filho de Deus não é aquele que veio na igreja. Filho de Deus não é aquele que vem para a igreja. Não é aquele que nasceu na igreja. Filho de Deus é aquele que recebeu a Cristo. A pergunta é: você recebeu a Cristo? Você já crê em Cristo? Você é filho de Deus? Se não és, eis aqui o privilégio.
Veja, se você crê nele, você receberá o direito legal de não apenas ter vida, mas ser filho. Meus irmãos, o privilégio de nós sermos filhos de Deus certamente escapa à nossa racionalização e é o modo de nós exprimirmos. É um privilégio que escapa à nossa maneira de pensar e à nossa maneira de exprimir. Sim, meus irmãos, pensem, somos filhos de Deus. A quem das criaturas Deus deu esse privilégio? Os anjos imaculados não são filhos, apenas criaturas. Os animais não são filhos, mas aqueles que creem tornam-se filhos de Deus. Meus irmãos, isso é um privilégio. Certamente há em nós o suficiente para Deus nos castigar, para Deus nos condenar, para Deus nos repreender, mas nada para Deus nos adotar. Então é um privilégio, meus irmãos, ser filho de Deus. Veja, que pensa nisso aí, de que pensa em Cristo como Filho de Deus. Pense no deleite, aqui pensando nos privilégios, pensa no deleite que Deus Pai tem em Deus Filho, tem no seu Filho. Pensa no privilégio que o Deus Filho tem em Deus Pai. Pois bem, embora a nossa filiação difira da de Jesus, Jesus é Filho eternamente gerado e da mesma natureza de Deus, como nós vimos nos primeiros versículos. Porém, nós somos filhos adotados. Ainda assim, nós somos filhos. Ainda assim, Deus nos dá os privilégios além das demais criaturas. Não há nenhuma criatura que é filho, somente aqueles que creem em Cristo. E esse é um privilégio. Aqueles que creem em Cristo passam de apenas criaturas para filhos. Olha que privilégio! Apóstolo João, espantado com isso, ele diz lá, no texto que nós lemos na confissão de pecado: vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Vede que grande amor. Meus irmãos, como filhos, nós podemos contar com o cuidado paternal de Deus em todos os momentos de nossa vida. Olha os ímpios, quando acontece alguma coisa, olha como eles ficam. Por isso há tanta depressão por aí. Não há um lugar de refúgio. Não há um lugar onde ele pode se refugiar. Mas nós temos o nosso Pai Celestial. Podemos contar com o seu cuidado. Tão real é esse cuidado, meus irmãos. Tão real é essa verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a quando nos dirigimos a Deus. Nos dirigimos do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus. Ele não é apenas nosso Deus, Ele é nosso Pai. Que privilégio! Que privilégio é esse, meus irmãos? Eu me atrevo a pensar que a fúria de Satanás contra os crentes não é apenas porque a nós nos foi dado o privilégio de termos vida, o privilégio de sermos salvos. Os demônios Cristo não morreu pelos demônios. Mas a fúria de Satanás, dos demônios para com os crentes, não é apenas porque lhes foi dado o privilégio de ter vida, mas também porque lhes foi dado o privilégio de ser filhos de Deus. Há uma canção que diz assim, do Juliano Som: Ele tem ciúme de mim, amor furioso, a quem só depende, feito dependente da sua glória. Somos filhos, não apenas criaturas. Somos filhos, somos adoradores do nosso Deus, mas adoradores filhos. Adoradores filhos. Queridos irmãos, Deus nos fez seus filhos. Essa é uma filiação que se deu no dia que você creu em Deus e se estenderá por toda a eternidade. Por hoje nós somos filhos. E como diz João, ainda não se manifestou, ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Mas na eternidade, você tem pensado nisso? Como vai ser na eternidade você filho de Deus? Olha aqui quantas vezes você quer ir no colo do teu pai, da tua mãe. Você quer ir lá só para ele te fazer um cafuné, né? Pensa em Deus. Pensa na eternidade. Quando nós estaremos diante de Deus.
com os anjos. Mas apenas nós somos filhos. Apenas nós. Você não merece isso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Queridos irmãos, pense nisso. Você tem pensado nisso? Hoje a gente já vê os privilégios disso, de sermos filhos de Deus. Pense de como vai ser no novos céus e na nova terra. A Bíblia diz que nós seremos herdeiros do novo mundo. Você já pensou nisso? Os seus pais, quando morrem, você vai herdar as coisas dos seus pais. Você tem carro, você tem um apartamento bonito. Bonito como não, é apartamento. E todas as coisas que ele tem. E ainda você vai receber subsídios do salário dele. Seja para sempre ou até um certo tempo. Você será herdeiro de tudo deles. E nós também seremos herdeiros do novo mundo. Apocalipse 21 fala disso. Eu sei que Cristo é herdeiro de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Mas a Bíblia diz que nós seremos co-herdeiros com Cristo. Porque nós somos irmãos de Cristo. Eu me encanto com o texto que diz que cantarei louvores no meio da congregação. Por isso, o Filho de Deus não se envergonha de lhe chamar de meus irmãos. Jesus Cristo dizendo para Maria, vai para os meus irmãos, diz para eles me encontrarem na Galileia. Veja, Jesus nos chama de irmão. Que privilégio. O nosso irmão mais velho. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio. Resta-nos então, meus irmãos, vivemos gratos e alegres, pois agradou a Deus nos receber em sua família. Quando tiver para chorar, lembre disso. Você tem um pai, então vai a ele. Assim como você tem ido para o teu pai, quando as coisas estão difíceis. Pai, eu já não aguento mais. Pai, eu já não aguento. Aí o teu pai, a tua mãe te coloca no colo e fala, minha filha, fica calma. Relaxa, minha filha. E essas palavras, vocês sabem quão doce deve ser. Vocês sabem quão alegre ela é. Vai também diante do teu pai. Apresenta as tuas súplicas diante dele, pois ele tem cuidado de você. Até aqui, meus irmãos, João nos apresenta então 2 privilégios que a encarnação do Verbo nos trouxe. A encarnação do Verbo nos trouxe, primeiro, o privilégio da vida com Deus. A encarnação do Verbo nos trouxe, segundo, o privilégio de sermos filhos de Deus. E terceiro e último, a encarnação do Verbo nos trouxe também o privilégio da plena revelação de Deus. É isso que o versículo 14 até o versículo 18 vão falar. Que a encarnação do Verbo nos trouxe o privilégio de sermos da plena revelação de Deus. Há aqui, meus irmãos, 3 expressões que o apóstolo João utiliza para mostrar esta realidade, para mostrar de como a encarnação do Verbo nos traz a plena revelação de Deus. 3 expressões. A primeira está no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, aqui a palavra habitou. João está a usar um termo lá muito conhecido entre os judeus. E aqueles que são crentes, seja judeus como gentios, certamente conhecem isso. A palavra aqui, habitou, é uma palavra no grego, literalmente, tabernaculou. Ela nos remete ao tabernáculo. Então João aqui está a dizer que o Verbo tabernaculou com a gente. Ou seja, o Verbo estava dentre nós. O tabernáculo era o lugar que representava a presença de Deus. Era o lugar da presença de Deus com o seu povo. O tabernáculo representava, era o céu na terra. Era Deus entre as pessoas. Era o Emanuel, o Deus conosco. Era um símbolo disso. E aqui João está a dizer que Jesus não é uma representação de Deus entre nós. Jesus não é uma figura do Deus entre nós. Jesus é o Deus entre nós. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Mais do que o tabernáculo ali, mais do que os templos, Jesus é o próprio Deus entre nós. Deus se fez carne para estar entre nós.
A sua encarnação mostra a sua presença entre nós. A sua presença entre nós. Ele se fez carne para habitar entre nós. Ele se fez carne para se fazer presente no nosso meio. Essa é a primeira expressão que João apresenta. A segunda se encontra no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que aqui João, ele não estabelece uma relação de contrastes entre a lei dada por Moisés e a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo. João mostra que ambas servem a um propósito. No entanto, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo é superior ao de Moisés, pois ele trouxe a graça e a verdade. A lei dada a Moisés revelava apenas uma parte da verdade. A lei revelava a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Jesus Cristo, porém, é a realidade completa da lei, a qual a lei apontava. A lei apontava para Cristo. Jesus Cristo, ele é a graça abundante aos pecadores acusados pela lei. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Cristo nos trouxe a graça. Cristo é a graça manifestada, dada aos piores dos pecadores, a você e eu. Você sabe que você não é tão puro assim. Você sabe que você não é tão justo assim. Não foste no passado. E hoje você ainda cai. Mas eis a graça. Eis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual então sustenta a nossa vida. Um grande pregador do passado, Charles Spurgeon, dizia o seguinte: a graça ensinou minha alma a orar, fez os meus olhos transbordar. Foi a graça que me guardou até aqui e não me deixará escapar. A graça do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a certeza de que hoje fomos salvos, amanhã continuaremos sendo salvos e para sempre seremos salvos. De que a lei já não pode nos condenar, porque Cristo morreu em nosso lugar, porque Cristo nos deu a sua justiça. A terceira expressão, meus irmãos, apresentada por João, está no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Isso é verdade. Pois sabemos que Deus é Espírito e não pode ser visto por ninguém. Com isso, João está nos informando, então, que os homens do passado tinham revelações parciais de Deus. Era revelação parcial, pois eles viviam por fé, nunca viram a Deus. Isso é verdade, Deus é Espírito. Porém, isso só é verdade antes de Cristo. Com a vinda de Cristo, nós vimos Deus. O texto diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Com a vinda de Cristo, nós vimos o Deus encarnado, nós vimos o Deus invisível. O Deus encarnado nos mostrou o Deus invisível. O Deus invisível tornou-se visível por meio da vida e obras do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notarmos o nível da revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe de Deus. É interessante notar aqui a palavra o revelou, o revelou. É a tradução de uma palavra grega, exegeto, e é derivado de um verbo que é exegese. Você é crente, você sabe. Lá no seminário nós temos a tarefa difícil. Pensa numa tarefa difícil de fazer exegese dos textos bíblicos. Exegese significa dar o sentido, descrever ou explicar alguma coisa. E quando nós fazemos exegese no seminário, nós queremos buscar a ideia, o real sentido de um determinado texto. Pois bem, João, ao dizer aqui que Jesus revelou a Deus, João está a dizer que Jesus é a exegese de Deus. Jesus é Ele que nos dá o pleno sentido. É Ele que nos explica a Deus em detalhes. E Ele pode fazer isso porque Ele está no seio do Pai. Porque Ele é um com Deus. Porque Ele é
Deus. Ele faz isso mediante seus atributos e suas obras. Ele faz isso mediante a sua vida, mediante os atributos de Cristo e as obras de Cristo. Ele faz isso mediante sua vida e obra. Meus irmãos, Jesus certamente foi perguntado por Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Em resposta, Jesus vira para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Meus irmãos, a vida e as obras de Cristo nos revelam Deus. E nos revelam Deus de uma maneira que nenhum homem no passado fez. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus no passado revelou Deus para nós assim. No passado, Deus se revelou, Deus se manifestou por meio de chamas, por meio de nuvens, sarçadentes. Mas aquilo não era uma representação de Deus, pois Deus não pode ser representado por coisas criadas. Aquilo nem simbolizavam Deus, não eram Deus. Aquilo eram teofanias. Aliás, símbolos para manifestar ou para mostrar a manifestação de Deus ao seu povo. Mas em Cristo, meus irmãos, nós não vimos símbolos de Deus. Em Cristo nós não vemos representação de Deus. Em Cristo nós vemos o próprio Deus. Cristo nos trouxe a plena revelação de Deus. Eis aqui o privilégio, meus irmãos. Que privilégio para nós temos vivido, temos existido no tempo da vinda de Cristo. Que privilégio. Eu sei que nenhum de nós aqui viu a Cristo. Eu sei. Mas nós podemos ver Cristo por intermédio dos 4 evangelhos, os quais retratam a vida e a obra do nosso Senhor Jesus. E eles nos mostram a plena revelação de Deus. Também podemos ver a Cristo nos restantes dos livros do Novo Testamento. Podemos ver a Cristo lá. Meus irmãos, Cristo assumiu a natureza humana para nos redimir e nos levar de volta à comunhão com Deus. Uma comunhão sem igual na história, como diz o hino. Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Que privilégio, meus irmãos. Ele não só nos trouxe vida, Ele nos fez filhos de Deus. Não só nos trouxe vida e nos fez filhos de Deus. Ele nos mostrou, nos trouxe a plena revelação de Deus. Assim, meus irmãos, a encarnação de Cristo nos traz privilégios sem iguais na história da redenção. Antes de Cristo, nós vemos apenas promessas. Mas em Cristo, nós vemos a realização, o cumprimento destas promessas. O Filho de Deus, em sua encarnação, adquiriu para si os 3 ofícios que só a Ele cabem perfeitamente. O ofício de profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é aquele que comunica a vontade de Deus para nós. Como sacerdote, ele é aquele que na cruz expiou o nosso pecado e agora vive no céu, intercedendo por nós. E como rei, ele é o nosso segundo Adão, o regente da nova criação. Como bem expressou, meus irmãos, uma das canções da banda do Projeto Sola, é nele em quem o mundo redescobre então o seu novo fim. O Brasil teve a independência, teve a liberdade, expulsaram os portugueses. Mas, meus irmãos, ainda há opressão aqui. Ainda a gente vive oprimido. Não podemos publicamente manifestar a nossa opinião. Não podemos publicamente manifestar as nossas crenças. Nem no trabalho está sendo mais possível isso. Ainda há governantes que nos extorquem. Há governantes que nos enganam. Em vez de nos governarem, roubam da gente, nos oprimem.
oprimem a gente. Então a liberdade do Brasil é parcial, não é total. Expulsaram aqueles o colônio, mas veio outro regime. Mas Cristo Jesus nos trouxe a liberdade plena. Em Cristo Jesus, de fato, houve uma nova história. A história da nova criação. A morte e ressurreição de Cristo trouxe à existência a nova criação. E graças a Deus que você faz parte dessa nova criação. Por isso é que você já é uma nova criatura. Por isso é que você já é nova criatura em Cristo. Olha que privilégio, meus irmãos. Em Cristo, temos nova história do mundo. Por isso podemos descansar. Ele está conduzindo a história. Já somos parte do seu reino. Não somos daqui. Estamos apenas de passagem. Chegará o dia, quer na nossa morte ou na vinda de Cristo, onde nós entraremos no nosso lugar, na nossa cidade, naquele lugar, como nós cantamos, onde não há choro, onde não há dor. Lá está o meu tesouro. Que você viva nessa esperança, para a glória do nosso Deus. Amém.